3 homens falaram no seu nome. E eu vou entregar essas 3 revelações para você. A última delas é a mais surpreendente de todas. Por isso, fique até o final do vídeo comigo e veja quem fala contigo nesse momento. Em um lugar, 3 pessoas conversavam. E uma pessoa citou o seu nome. E ao seu nome ser mencionado, alguém falou muito bem de você. Falou da tua história, do quanto foi difícil você superar aquele relacionamento que não deu certo, aquele fim que parecia mais trágico do que harmônico. Alguém falou bem de você porque viu a guerreira que você é. E com isso, essa pessoa, ao mensurar um pouco da sua história, um homem começou a prestar atenção. Começou a ver como que você é diferente. Como que você se encaixa no perfil dele. Porque ele tem uma história verossímil com a sua. É muito parecida. E eu vi um outro homem se levantando e falando, mas não é bem assim. Porque quando Deus levanta alguém para ajudar, o inimigo tenta atrapalhar, mas perde, se você perseverar. Alguém levantou e começou a querer falar mal, mas foi repreendido. Porque a pessoa, para falar da vida do outro, tem que ser exemplo. E esse homem colocou aquele invejoso no lugar, para que ele não viesse a proferir mentiras acerca da sua pessoa. Só que quem ouvia ficava interessado, porque ele via o quanto você é disputada, o quanto você é referência, o quanto sua história é inspiradora. E ele decide no coração aprofundar um pouco mais sobre a sua trajetória de vida. Por isso, nesses próximos dias, escuta o que seu pastor vai falar. Alguém vai te procurar, porque ouviu falar bem a seu respeito e ficou intrigado e ficou fascinado. Eu vejo um homem fascinado com a sua história de vida, depois que soube apenas um pouquinho do que você passou, viveu e enfrentou. Uau! É forte. Você acredita na profecia? Então já vai pegando. Já deixa o like no vídeo. Já se inscreva no canal, já clica no sino e ative todas as notificações. Isso, compartilha essa live. Deus não trouxe você aqui por acaso, não foi à toa. Ele já tirou as conclusões sobre você. Ei, ô Senhor, acalma essa mulher, acalma essa ovelha. Ele já tirou as conclusões ao seu respeito. E ele quer uma conversa sincera. Só que para isso ocorrer precisa de uma situação, de um encontro, de uma situação favorável, de um encontro. Eita, até esquentando o clima aqui. Só que quem vai cuidar disso é o Senhor dos Exércitos. Mas você não pode, quando chegar esse presente dado por Deus, porque será um presente, conversar como você conversou antes com alguém que não era de Deus para sua vida, que não te mereceu. Você tem que entender que é um novo tempo. Você tem que entender que Deus está fazendo tudo novo. Você precisa acreditar que esse tempo está próximo e que Ele vai honrar você. Eu tenho orado por você. Eu tenho dobrado o meu joelho e clamado nas madrugadas e pedido a Deus para te abençoar. O pastor tem feito a parte que me compete. Mas você precisa fazer sua parte, e eu sei que você luta para fazer. Eu vejo em você, quando eu olho aqui nos seus olhos, uma pessoa muito sincera, uma pessoa que na sua individualidade, nas suas peculiaridades, você tem agradado a Deus. Deus tem se alegrado de você, minha filha. Eu sei que sua luta, filha, é muito intensa. Eu sei que às vezes parece que não vai ter solução, os medos batem na porta. Assombrações aparecem, parece, não é? Pessoas do nada começam a revelar um caráter que você sequer sabia que existia, mas é Deus a mostrando para você.
mostrando como seria se você continuasse indo, caminhando com alguns do lado que ele já falou para você nunca mais caminhar. Ei, Jesus, está esquentando o clima. Olha, quando o clima de Deus esquenta num lugar, é porque ele vem tirar você do frio sombrio. E você vai receber esse calor no seu coração, essa vontade de viver a mais, sem medo, sem preocupações. Você é alguém especial. Você resiste, você persiste, você insiste. Você tem aí dentro uma ousadia dentro do seu peito, dentro do seu coração, que te trouxe até aqui. E eu sei que nas suas conversas mais íntimas e mais sinceras com Deus, no final de sua oração você fala: mas Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha. Então confia, porque Ele está fazendo a vontade dEle. É por isso que lá começou e terminou. É por isso que na outra ocasião sequer começou, que Ele nem deixou. Mas quando começar para ir até o fim, você vai entender o porquê alguns não deram certo, o porquê certas pessoas e coisas não deram certo. Você precisa acreditar no Deus que fala contigo aqui. Jeremias capítulo 17 diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamentos também de prosperidade, porque nessa mesma passagem de Jeremias 17, 9, uma outra tradução diz: pensamentos que farão você prosperar. Então, se você sabe que o que Deus pensa a teu respeito, por que se preocupar com o que algumas pessoas têm pensado? Essas pessoas não te sustentam, não te ajudam, não estendem a mão para você. Parece que se acham o dono da razão, parece que são exemplos, mas sequer construíram algo na vida e você vai ficar preocupada com eles. Quando José entrou na prisão, você acha que ele preocupava o que iriam pensar dele? Ele sabia que ele era um inocente naquele cativeiro. Ele sabia que ele era um inocente naquela prisão. Ele sabia que ele era uma vítima ali, mas ele não agiu como vítima. E é isso que você tem que fazer nesse cenário. Você pode ser vítima, e eu sei que de fato é em uma ocasião específica, mas você não pode se comportar como vítima. E sequer como culpada, você tem que manter postura. E eu sei que você é alguém de presença. Mantenha a postura sim, porque a tua postura fará total diferença nesse lugar sombrio, frio e solitário. Deus criará ocasiões, situações para tirar você dessa, para tirar você disso. E não é porque você foi vítima e é vítima que você tem que agir como vítima. Deixa essa guerreira nascer de novo. Deixa essa força sua que adormeceu brotar novamente. Empregue toda a sua energia e toda a sua força naquilo que Deus fala, naquilo que Ele te mostra. Você realmente é diferente. Deus sabe muito bem quem é você, o que o seu caráter é. Ele sabe exatamente. Então você não precisa da aprovação das pessoas. Você não precisa da aprovação de pessoas que sequer chegaram na sua história. Como poderão eles palpitar em algo que sequer esteve presente? Como você vai deixar alguém lançar uma palavra na sua vida sem sequer ter participado dessa história difícil? José, quando chegou na prisão, lançado por Potifar, porque foi injustiçado pela mentira da esposa dele, uma adúltera, egocêntrica, arrogante, cheia de vontades. Ela é aquela mulher que diz: se não é meu, não será mais de ninguém, mas revogado foi esse mal, porque ele serviu a um Deus todo-poderoso que não deixou as palavras dela destruírem a vida dele. Não deixe a palavra de pessoas destruírem sua vida, aleluias. Mas ele foi para a prisão, pastor, ela conseguiu.
Se você não sabe, ela deu um empurrãozinho para ele chegar no palácio. Porque aquela fase da prisão, onde ele seria o chefe da prisão, foi a fase final do sofrimento dele. Se tu não entendeu, a fase final do teu sofrimento é essa. Ou seja, não haverá mais sofrimento depois desse edecanto calaçai, dessa profecia, desse manto, dessas campanhas que fazemos. E nesse mês eu declaro, algo vai te surpreender. Alguém chegará no seu caminho para te surpreender, vai ser de impactar. Aleluias! Se você crê, se você recebe, faz assim. Registre o seu like, deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal. Clica no sino e ative todas as notificações. É difícil, sim. Mas tudo é possível ao que crê. Você crê. E isso basta, isso é o suficiente. Você crê, isso basta, isso é o suficiente. Lhe compete crer nesse momento, acreditar e fazer por onde. Você não pode desistir. E eu sei que você é tinhosa às vezes em algumas ocasiões, não é? Eu sei porque eu vejo isso. Eu sei que às vezes você é meio turrona, não é? Não é não, minha filha? Eu sei. Às vezes você excede um pouquinho, né? E depois se arrepende. E depois pensa, não deveria ter falado isso, não deveria ter feito isso. Então não faça mais. Porque nós temos que ser exemplo. Deus cobra da gente. A quem muito é dado, muito é cobrado, não é? Pois é. E se ele cobra é porque ele quer dar mais. Uau! Você vai receber mais. Pega que é forte. Você vai receber mais. Deus não colocou você aqui por coincidência. Ele mandou esse canal para te abençoar. Duro é a sua realidade, eu sei. Complexo demais são os seus dias, eu vejo. Eu entendo. Mas isso não pode e nem vai definir você. Isso vem para preparar você. José foi lançado na última prova, que era o maior desafio dele. Superar uma prisão onde tinha presos de alta periculosidade. E a opção dele era lutar ou lutar. Porque se ele deixa de lutar naquele momento, ele é reprovado. E Deus queria aprová-lo. Quando ele chega naquela prisão, ele chega conquistando o coração do carcereiro. Pergunte com que ele conquistou. Sabe com que? Escreva com que, pastor? José conquistou o coração daquele homem com a alegria que ele tinha dentro do peito, com a simpatia que ele esbanjava. Porque esse era ele. Alguém injustiçado, vítima, mas que não se fez de vítima porque reagiu refletindo a luz que estava dentro dele. José chegou na prisão e alguém olhou para ele e falou, quem é esse homem? E alguém vai pegar e vai começar a falar bem, ele é uma boa pessoa lá, o carcereiro já promoveu ele. E alguém vai se levantar e vai falar mal, dizendo, chegou aqui ontem, quer aparecer? Tem que aparecer, não adianta. Porque quem não aparece não é visto, não é lembrado. Quem aparece faz história. E José tinha que ser visto ali, porque ele seria alguém levantado para governar. Então, ao mesmo tempo, é isso que você precisa entender, que tem alguém falando bem, tem alguém falando mal. E ao mesmo tempo que tem alguém falando mal, Deus levanta alguém para repreender o mal e não deixar você sofrer dano colateral ou dano direto. Uau! Uau! Pega! Tudo tem um propósito. Tudo. Sabe qual é o problema, às vezes? É que você quer entender tudo. Tem coisas que você não vai entender. Quando Jesus falou, afasta de mim esse cálice, em condição humana alguém poderia entender aquilo? Difícil, né? Ele teve que confiar.
Porque tem cálice que não dá para afastar. Tem coisas que não dá para evitar, porque Deus quer deixar para treinar, para um propósito maior, para ensinar. Só que essa prisão faz ele ser alguém pronto para governar uma nação. José agora é o encarregado de todos os outros presos. Todos os outros presos. Todos que estavam dentro daquela mesma prisão que ele recém-chegado, já começa a liderar, já começa a governar todos. Porque alguém que estava por cima dele, acima dele, coloca ele dentro da prisão. E você, oh Jesus, Deus está falando aqui. Você acha que o homem que colocou ele dentro da prisão não ficou sabendo que ele foi promovido lá dentro? Você acha que esse homem que colocou ele lá dentro não deve ter pensado, será que ele realmente fez isso? Talvez ele tenha se arrependido, talvez não. Mas José não era alguém vingativo. E Deus precisava de um coração assim. Entendeu? Tem pessoas que aspiram ao poder, à liderança, para poder retribuir o mal que fizeram com o mal também. Mas você não. Eu não consigo ver isso em você. Eu consigo ver, sim, uma pessoa que sofreu, que batalhou para chegar até aqui, mas que se esforça ao máximo para fazer diferente. José agora está governando todos que estão dentro da prisão. Ele ali mandava e desmandava. Só que a liderança de José era exercida com o coração, com amor. Ele não usava só a razão, senão ele iria ser inflexível. E Deus precisava de alguém maleável. Porque quando alguém usa só a razão e deixa de usar só o coração, quando alguém usa só a razão e não usa o coração, a justiça falha. E quando alguém usa só o coração e deixa de usar a razão, a justiça não é plena. Tem que haver um equilíbrio em suas decisões, entendeu? Não só em suas posturas, mas também em suas decisões. Por isso, se você tem algo complexo por causa de diversos problemas, não decida de imediato, peça um tempo. Se alguém chegar na sua vida e você achar, é muito bacana, não vá logo se entregando. Se você achar é meio estranho, não vai logo negando. Peça um tempo e ore. Porque às vezes para decifrar, descodificar, corações feridos levam um tempo. Não é só você que foi ferida. Muitos também passaram pelo que você passou, ou pior do que você um dia enfrentou. O seu brilho, onde for, vai incomodar. José tinha uma luz forte dentro do coração, e essa luz falava intensamente quando ele chegava através do comportamento dele. José está ganhando a confiança dos presos, extremamente perigosos, com o seu comportamento. Não era com as palavras. Ao ponto do carcereiro não se preocupar por José ter a chave de todas as celas. Você não entendeu não, né? José tinha acesso à chave que abria todas as portas daquela cela. Mas ele não fugiu, porque não era o tempo dele sair de lá. Mas era injusto, sim, mas era uma lição. Filha, quando você apanha tanto na vida como apanhou, é porque tem algo maior te esperando, melhor te esperando, de Deus te aguardando. Mas você tem que saber aquietar. Eu sei que às vezes é muito difícil, é estreito, mas Deus está contigo. Por que José venceu? O texto diz, nas ocasiões que ele se destacava, que Deus o abençoava, que o Senhor estava com ele, porque abençoava tudo que ele fazia. José tinha
todas as chaves daquelas celas, mas não fugiu, nem criou rebelião, nem motim. José enfrentou de forma diferente um problema onde alguns poderiam resolver de outra forma. Deus precisava de quem para liderar a nação do Egito? Alguém de confiança. E foi quando José recebeu a chave das celas na mão que Deus testou ele, para ver se ele era de confiança ou não. Era a chave que abria as portas, inclusive a dele, mas não era a chave que daria acesso a ele à vitória, porque essa chave seria dada por Deus, através de um dom que ele entregou ao próprio José. Porque é esse dom que Deus deu para ele que faz a diferença aonde ele estava, que fazia a diferença aonde ele estava. José, podendo reunir os presos e promover uma fuga, não fez. Porque ele sabia entender que era algo de Deus tudo aquilo. Ele sabia esperar o tempo, por mais difícil que fosse. Ele sabia resistir, e resistiu muito bem. Está cada vez mais esquentando. Oh, glória! Ele sabia resistir, mesmo diante de tempos desfavoráveis. E você tem que fazer isso. E depois que José começa a governar a prisão, isso é muito forte, minha filha. Governar a prisão, que é o lugar da humilhação. Passado algum tempo depois, já é no Gênesis, no capítulo 40 de Gênesis. Passado um tempo depois, 2 funcionários do alto escalão de Faraó vão se desentender com ele. São pessoas ignorantes. Porque, e contra a maior autoridade daquela nação, daquele tempo épico, era muita ignorância. Está no texto sagrado. O rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores. Um é o chefe do copeiro, que era encarregado de servir o vinho, e o outro era o chefe dos padeiros. Ele foi ofendido. A autoridade não pode se ofender, não pode agredir, porque o preço é maior do que ofender e agredir alguém que não é autoridade. Vou deixar bem claro, para não haver deturpação. Não se ofende ninguém. Não se agride ninguém. Ninguém. Mas, quando você faz isso com uma autoridade, o rigor da lei alcança a pessoa. Uma hora a gente vai aprender que não seja pela dor. E esses 2 que ofenderam a autoridade máxima daquele lugar, agora estão na cadeia. Estão presos. E quem vai ser companheiro de cela deles? José. Um sonhador injustiçado, um homem apaixonado pela vida, mas vivendo uma prisão que parecia não ter fim, vai recepcioná-los ao entrarem naquela masmorra. E como que José recepciona eles? Com um sorriso, porque era uma pessoa simpática. A simpatia abre portas. A alegria no coração abre portas. Sua ousadia te dá a autoridade num lugar para poder dominar assuntos que alguns têm vergonha de encarar. Pega que é forte. Você tem que romper em fé, em atitudes. Sim, essa é você. Alguém que vence. Esse é você. Alguém que venceu e vencerá muito mais. José recepciona os 2 recém-chegados na prisão, porque o rei furioso mandou que eles fossem encarcerados
no mesmo lugar onde estava José do Egito. E eles ficaram muito tempo ali. Está no texto sagrado, no versículo 4, de Gênesis capítulo 40. Eles ficaram muito tempo ali. E o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Perceba agora que é um capitão. Alguns vão dizer que é Potifar, outros vão dizer que foi outro capitão. Mas a história de José começou a se espalhar. Alguém que chegou na casa de Potifar, se destacou, foi promovido e foi injustiçado. Alguém que, quando olha José, ouve falar o nome dele e pensa, ele foi vendido pelos irmãos, promovido por Faraó, depois, promovido por Potifar, corrigindo, e depois lançado pelo próprio Potifar na cadeia. Esse homem não dá muita sorte, não. Eles não sabiam o que eles estavam falando com a maior autoridade do reino. O problema é que ainda não tinha sido revelado. E pessoas curiosas, quando vivem um momento difícil, não sabendo o que vai ser revelado de bom na frente, acaba estragando. Deus olhava para José e já via ele como governador. José, temente ao Senhor, não sabia que iria chegar àquele lugar. Mas ele imaginava que alguma coisa por trás disso tudo que ele passou, viveu e enfrentou, alguma coisa maior estava por trás. Tem algo por trás disso que você passa. Tem alguma coisa boa de Deus, da parte de Deus, por trás disso tudo. E é nisso que você tem que se apegar, é nisso que você tem que acreditar. Muitos no lugar de José fariam tudo diferente do que ele fez. Ele não sabia que ia ser governador, mas ele acreditava que tinha uma força de Deus ali, que mantinha ele de pé, vivo. E eu creio que ele acreditava que uma hora ele ia viver a justiça, que ele tanto queria. Mas a justiça veio para ele também com uma promoção. E esses dois são o passaporte para José um dia chegar à presença de Faraó e ser honrado por ele por causa de um dom que Deus deu a ele. Não foi nenhuma habilidade, foi um dom. Dom é diferente de habilidade, porque dom é de Deus para o homem. Habilidade o homem consegue ter estudando, trabalhando, se esforçando, se aperfeiçoando, fazendo cursos. Então a habilidade é do homem para Deus, dom é de Deus para o homem. E o que vem de Deus para o homem, ele dá para quem ele quer. E Deus já tinha dado para José a capa, que parecia o motivo de toda aquela tristeza, de toda aquela dor. Mas José ia receber a capa de todas as capas. A capa mais sonhada ele iria receber. A túnica mais adornada, mais cara, mais linda, a autoridade maior, abaixo do faraó, seria dada a José, vindo por uma capa, um anel e um decreto. 3. Capa, anel e um decreto. 3 bênçãos vão te alcançar. Prepara para escolher qual você vai querer. E vai ser uma melhor do que a outra. E você vai se sentir livre podendo escolher. Porque quem não pode escolher é escravo, e você não é escrava. José, vendo aqueles dois ali, e por muito tempo conviveu com eles ali, recebendo ordem direta do capitão da guarda palacena para poder cuidar deles, José vai estar próximo. Mas numa certa noite, aqui que está o passaporte de José. Numa certa noite ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um. Perceba que na mesma noite eles sonham. Mas é um sonho que iria revelar o destino deles.
E ao sonharem, cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Por quê? Porque não tinham a revelação do sonho. E quando você não tem a revelação de algo que te encuca, você não consegue viver bem, porque nem sempre você confia. Como José tinha um dom, isso é muito forte, filho, escuta isso, grava para sempre, que é algo dado por Deus, ele podia resolver o problema daquele homem e daquele outro homem. José, percebendo que eles não estão bem, ao vê-los pela manhã, notando algo diferente em ambos, pergunta: por que vocês estão com essa cara triste hoje? O que houve? O que aconteceu? Perceba que José é humano, ele é amigo, ele não era pago para fazer isso, ele fez com o coração. E Deus precisava disso, de um coração, de alguém que se preocupava com o próximo, de alguém que se preocupava com o outro, de alguém que fazia de tudo para poder ajudar. Então José está mostrando aprovação, até na prisão que não deveria ele estar. E você vê no texto que, ao perguntar por que estão tristes, eles vão responder: cada um de nós tivemos um sonho. Aí José pensa: um sonho é motivo de tanta preocupação e tristeza? Mas ele não fala nada porque ele tem que ouvir agora. E aqueles homens vão dizer: posso contar o sonho? José: sim, pode, conte o sonho. O nosso sonho é algo que não temos explicação. E não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar sonhos, vai dizer José. Então José já chega trazendo uma solução, ou seja, não depende de você nem dele, depende de Deus. Não depende de mim nem de quem está acima de mim, depende do Senhor. Revelar sonhos. E Deus deu essa capacidade para José. Mas é esse episódio que mostra claramente que ele tem um dom específico de revelar sonhos. Porque na infância dele, na juventude, ele sonhava, tinha visões. Mas a Bíblia não retrata, não revela se ele tinha o dom da interpretação de sonhos. Então as prisões trouxeram para ele um desempenho melhor do seu chamado, do seu propósito, da sua missão. Eu não falei que era forte? E vai ser mais forte agora. Porque a prisão fez ele ter um dom de Deus que ninguém mais lá possuía. E ele, ao imputar a glória a Deus, falar: não, é ele que... é ele que revela os sonhos, o Senhor, ao dar a devida glória a Deus, ele vai ser tocado e iluminado para compreender os sonhos. Então, José diz: contem o que sonharam. O chefe dos copeiros contou o seu sonho, dizendo: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. E eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: eu tenho a explicação e a revelação.
Por quê? Porque Deus tinha dado para ele. Os 3 galhos eram 3 dias. 3 galhos vem de quê? De árvores. 3 galhos, 3 dias. Tempo definido para resolver um problema. José consegue, parece que resolver o problema de um preso, mas não resolve o dele. Ovelha, com Deus às vezes acontece isso. Quantas vezes alguém ora e a pessoa que recebe a oração recebe a bênção e a cura, e quem está orando parece que não recebe. Uou! Porque não é o tempo. Porque não é a vontade de Deus. Porque precisa de um preparo, de um condicionamento para ele fazer a obra, para ele fazer o milagre, para ele dar a bênção, para ele dar a vitória. E aqui, ele diz, 3 dias são os 3 galhos. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá ao rei, como fazia antes. E ele deve dizer, meu Deus, quem é esse homem que consegue revelar sonhos? A primeira revelação agrada, mas a segunda nem sempre agrada. Então você, isolando o texto, você vê, esse texto em específico, que das 2 revelações, uma é boa, 50% é boa, 50% parece que não é tão boa assim. Calma que eu vou te explicar. Nem tudo que parece é, filha. E você tem que pensar nisso. O primeiro homem fica feliz. E o segundo deve pensar, tem algo bom. Então, me conte o seu sonho também. E ele vai dizer, olha, porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei. José estava pedindo socorro para ele, porque José já viu ele no palácio, mas não conseguia se enxergar naquele palácio. Esse homem era o passaporte para José, mas ele esquece José na prisão. Mas Deus faz ele lembrar de José no tempo certo. Porque se não for no tempo de Deus, até o que era para ser bênção pode virar destruição. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui, no Egito, não fiz nada para vir parar nessa cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse, eu também tive um sonho. Sonhei que carregava na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam destas comidas. José explicou. Quem quer receber uma revelação como essa? Ninguém, né? Olha que revelação. Meu amado irmão, no cesto de cima, José vai dizer, o seu sonho quer dizer isto, os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai soltá-lo. Vai soltá-lo. Ei, Jesus. E vai mandar cortar a sua cabeça. Depois, o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. José parece que fez um amigo na prisão e um inimigo, né? A história não dá mais detalhes depois disso. Mas se aquele homem fosse inteligente,
ele iria querer conhecer o Deus de José, iria se converter a ele. Iria parar e refletir sobre tudo de errado que estava fazendo e buscar o caminho da salvação. E depois de 3 dias, acontece exatamente conforme a revelação de José. Conte 3 dias, porque nessa prisão tinham 3 homens. O primeiro homem, o padeiro; o segundo homem, o copeiro; o terceiro, José. 3 homens conversando sobre um mesmo assunto, sobre uma mesma pessoa. E o que tinha o dom de Deus foi o que foi mais honrado. O que tinha a unção de Deus Pai parecia que tinha sido injustiçado porque continuou lá, mas lá na frente ele foi chamado, inclusive, para governar padeiros, copeiros e capitães da guarda. Se esse homem chamasse José naquele momento, talvez José fosse um auxiliar da copa ou substituísse o padeiro, mas nunca seria governador. Talvez por isso ele precisou ficar um pouco mais lá dentro, para que quando o faraó fosse afligido por um sonho, que ele não sabia da revelação, ele pudesse conhecer o dom de José, a pessoa de José e o caráter dele. Filha, se ainda não veio aquela bênção que você tanto quer, é porque seria pouco para você. Deus quer te dar algo melhor, alguém melhor, algo grande e incrível. Deixa Ele preparar você. Filho, vai chegar no tempo de Deus, eu profetizo e declaro na sua vida. Vai chegar no tempo de Deus e esse tempo está próximo. Você acredita? Então ora com o seu pastor agora. Ore conosco agora. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por essa palavra revelada, pelas visões, profecias. Obrigado, meu Pai, por essa mensagem incrível, onde o Senhor tem alcançado e falado poderosamente em nossos corações. Deus, eu estendo minha mão e te peço, abençoe essa irmã que está orando comigo aqui, esse homem que ora comigo aqui. Abençoe cada vida que aqui está e vai tocando, abençoando, vai sarando, vai libertando, vai tirando das prisões, vai fazendo as prisões saírem, vai arrancando dos males. Traz, meu Pai, algo dos céus, comece a derramar dons, comece a dar dons, meu Senhor, para que essa pessoa saiba administrar, para que essa pessoa saiba, meu Pai, usar o dom e não deixar o dom usá-la, Deus. Oh, meu Pai, faça o milagre acontecer na vida de cada um que está aqui clamando, orando, em nome de Jesus, Pai. Olha essa ovelha nessa rotina espiritual, olha as campanhas que ela tem feito, olha os votos, olha a fidelidade no santo dízimo, olha as renúncias, olha a postura, Deus. Abençoado seja você, abençoado seja a sua casa, abençoado seja a sua família. Receba paz no coração e a certeza que a tua vitória vai chegar e ninguém impedirá. Eu te abençoo, orando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Escreva amém. Escreva graças a Deus. Jesus. Respira fundo e solta o ar bem devagar. E diga, obrigado, Senhor. Beba água consagrada com seu pastor. Eita glória! Escute um segredo para você prosperar mais do que qualquer pessoa na sua vida. 2 Coríntios 31:5. 2 Crônicas 31:5. Está escrito assim: logo que essa ordem se divulgou, os israelitas, o povo escolhido de Deus, você e eu e você, os israelitas, nós somos o Israel de Deus, tá, ovelha, se você não sabe. Logo que essa ordem se divulgou,
Os israelitas trouxeram com fartura as primícias do trigo. Escreva aqui, primícias do trigo. Esse é o segredo. Como assim, pastor? Primícia do trigo. A primeira, preste atenção, bênção que chega, eles separam a 10ª parte. Os israelitas trouxeram com fartura as primícias do trigo, vinho, azeite, mel e todo o produto do campo. Também trouxeram fartamente o dízimo de tudo. Perceba que essa versão da Bíblia desperta uma realidade. Eles trouxeram fartamente o dízimo de tudo. Por que esse povo de Israel prosperou nesse deserto? Por que eles saíram dessa prova rápido e venceram? Porque eles separaram a primícia. Antes de fazer qualquer coisa, pagar a conta, antes de ajudar alguém, antes de fazer compra, antes de qualquer coisa, ele falou, não, essa parte aqui é de Deus. E Deus age diferente com pessoas assim. Tem uma tese que diz que José continuava fiel a Deus em tudo. E se ele tivesse um trocado, filha, ele iria separar a 10ª parte de Deus. José aplica esse princípio de separar o que é de cada um quando vai governar. Porque do que era dele, salário dele, ele separava para Deus, santo dízimo. Era generoso em suas ofertas. E guardava para ter lucro reservado para o dia da escassez. Era um bom administrador, José. Por isso foi escolhido para ocupar o cargo máximo de uma nação que iria quebrar se ele não estivesse naquela cadeira. Eu vou te revelar um segredo que você já sabe, mas falando de outra forma. Quem é fiel a Deus no santo dízimo não quebra. Pode passar por prova, mas não vai falir. Quem é fiel a Deus no santo dízimo prospera mais do que as pessoas que não são. Tem paz que ricos não têm. São alegres que pessoas com riquezas, mas não são fiéis, nunca conseguirão ser alegres assim. Porque o dízimo é algo espiritual e é santo. Eu estou te ensinando um segredo para você prosperar e vencer, tendo paz, alegria e felicidade no seu lindo coração. Amém? Pastor, eu estou entendendo. Então faça hoje você um compromisso com o Senhor e diga a você, eu vou ser fiel a partir de hoje no santo dízimo. Aí você pode se perguntar, mas aonde eu serei fiel? Aonde Deus te ensinou, falou contigo e te mostrou. Porque você vai estar honrando no campo que Ele colocou você para receber dele as sementes para um dia você plantar, ou reter, ou guardar. E você verá a sua vida mudando para melhor. E sabe por que eu posso falar com propriedade? Porque na minha vida é assim, na vida da minha esposa é assim, na vida das minhas ovelhas também são assim. E vai ser assim na sua vida. Pastor, eu não quero. Posso continuar no canal? Claro que pode. Não tem nada a ver. Você vai prestar contas a Deus sobre isso, não é comigo. Eu só estou para te ensinar.
E eu preciso ensinar. Porque um dia eu aprendi e me fez bem. E eu não deixei decepções no seio da igreja tirar a minha fidelidade para com Deus, não. Porque tive muitas, tá? Mas eu superei. E você também superará em nome de Jesus. Pastor, dá tempo de fazer aquele voto, pastor, da campanha? Dá tempo. Como eu falei, até o final do mês eu vou estar orando por todos os votos. Mas eu vou te dar um conselho de um amigo. Além do voto, seja fiel no santo dízimo. E você vai ser uma pessoa cheia de saúde, paz, alegria e com grande prosperidade. Amém? Receba o abraço do seu pastor. Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe. Os dados bancários, para quem está no Face, está aqui em cima. E para quem está aqui no YouTube, está aqui embaixo. Você vai ver aqui o Pix CNPJ ou o Pix celular. Se você não tiver Pix, você pode fazer pela Caixa Econômica Federal, ou pela Lotérica, ou pelo Banco Itaú, Banco do Brasil ou Banco Bradesco. Amém? Quando você enviar o comprovante, eu vou receber você, seu nome, vou pegar e vou colocar na Arca da Aliança, que é onde colocamos dizimistas da nossa igreja. Está ali atrás, ó, tá vendo? A Arca da Aliança. E se for oferta, pastor, o voto, você escreva voto. Se for de santo dízimo, você escreva Arca da Aliança, quando você mandar o comprovante. Pastor, só recebo no início do mês, no meio do mês. Não tem problema, tá? Mas faça esse compromisso hoje com Deus. Abençoado será você e toda a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, clica no sino e ative todas as notificações. Seu pastor te ama, tá? 2 da tarde tem uma profecia de 1 minutinho e à noite, a partir das 20, estamos aqui de volta. Deus abençoe. Para enviar o comprovante, esse link aqui em azul, tá? Que tá bem aqui no YouTube, na descrição do vídeo também tem o link azul e o meu WhatsApp, que é o Pix celular da Luz para as Nações.